Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa aula sobre os 7 passos para você fazer um bolo esculpido perfeito. Eu sou a Lidiane Kerley, do canal Confeitaria Refinada, e nessa aula eu quero elevar o seu nível de confeitaria. Eu quero que você pule todos os desastres possíveis e vá direto ao ponto, tá? Então fique bem atenta, preste bem atenção a todas as dicas. Eu vou ter o maior prazer em contar tudo para você, abrir a minha caixinha de segredos, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser uma aula super especial. Bom, antes de eu começar, eu queria contar um pouquinho para você como que eu comecei na área da confeitaria, né? Como que eu dei o meu primeiro passo e o que aconteceu. Eu já te adianto que aconteceu o maior desastre da minha vida. Mas vamos lá. Quando eu comecei na confeitaria, eu iniciei com o que eu tinha em casa, né? Com os utensílios domésticos mesmo, sem estrutura, sem curso, sem nada. Comecei a procurar tutoriais na internet, né? Para fazer os meus doces de forma muito artesanal. Foi quando eu recebi a minha primeira encomenda de uma conhecida da cidade que eu morava, né? Em Satuba. Morava em Satuba a maior parte da minha vida. E foi lá que eu recebi a minha primeira encomenda. E logo assim, de cara, eu já falei, aceito. E era um bolo para casamento de 2 andares com pasta americana. Bem, como toda confeiteira de plantão sabe, né, que quando aparece uma encomenda, a gente já vai lá e pá, diz que faz a encomenda, né? Foi assim que eu fiz. E aí eu comecei a procurar vídeos na internet, no YouTube, né, procurando uma maneira de executar aquele bolo que a cliente tinha me pedido. Eu acreditava, né, que só colocar um bolo em cima do outro, uns palitos de churrasco para segurar a sustentação, era o jeito certo e é o jeito que ia dar certo e estava feito, né? Grande ilusão minha, né? Não sabia eu que eu teria muitos problemas pela frente. Bom, eu até usei essa técnica realmente do palitinho de churrasco, né? Pensando eu que ia economizar, colocando um pratinho de papelão e tudo. E aí eu pensei, se eu vou fazer um bolo de 2 andares, para que eu preciso colocar pasta americana no meio do bolo de baixo? Eu falei, não vou colocar, né? Porque eu vou estar gastando pasta americana que vai ficar escondida, ninguém nem vai ver. Aí eu falei, vou economizar, né? E ainda vou faturar um pouco mais. E assim eu fiz o meu bolo de 2 andares, né? Ficou lindo e maravilhoso. Vocês precisavam ver a massa, recheei, fiz tudo do jeitinho que eu falei, né? Fiz tudo certinho, como eu tinha visto os vídeos na internet. E aí eu deixei o meio do bolo sem pasta americana, né? Pensei que não iria precisar, realmente. Transportei a encomenda para casa da noiva com todo cuidado e vim embora. Depois de algumas horas do casamento, a noiva me liga desesperada. Lidiane, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa que o bolo está afundando e está ficando tudo torto. Bom, e aí eu saí desesperada, né? Saí correndo para casa da cliente, tentando resolver aquela situação. E a cliente, a noiva, né, no caso, doida da vida e com razão, né, porque era o dia mais importante da vida dela e eu estava colocando tudo em risco. E aí foi uma correria só, eu coloquei vários palitos, colocava palito assim, palito assim, palito assim, segurava o bolo, colocava palito. Gente, tinha mais palito no bolo do que massa, né? Peguei umas flores, saí grudando as flores para esconder os detalhes, enfim, foi um desastre total. Consegui remendar o bolo, mas não ficou tão bom, né? Vocês sabem por que isso tudo aconteceu? Bom, eu não sabia que pasta americana, quando ela coloca no bolo inteiro, ela vai blindar o bolo. Quando ela seca, ela deixa o bolo todo junto. Eu também não sabia que precisava de caninhos de sustentação ou de alguns banquinhos para ficar tudo apoiado, né? Eu não sabia que precisava blindar um bolo de pasta americana. E tudo isso aconteceu porque eu não tinha conhecimento das técnicas. Esse conhecimento que eu tenho hoje. Porque eu não tinha realmente habilidade nenhuma, né? E nem conhecimento, eu estava começando. E eu só tinha assistido alguns vídeos na internet e descobri que somente vídeos da internet não são cursos. Agora imaginem vocês como que eu fiquei diante desse desastre em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo ficou sabendo do meu desastre e eu sabia que a partir dali ninguém mais confiaria no meu trabalho como confeiteira, né? Mas mesmo assim eu não desisti, porque eu pensei, bom, agora que eu errei desse jeito, desse nível, eu preciso consertar essa coisa toda, eu preciso estudar, eu preciso aprender com alguém que traga técnicas para mim, com alguém que me ensine do jeito de verdade.
E foi isso que aconteceu comigo para eu poder entender o que estava acontecendo, né? Poder entender aquele erro. E foi aí que eu comecei a fazer cursos, comecei a fazer treinamentos e aprendi que o bolo afundou porque eu tirei a pasta americana da base, porque eu não sustentei direito, né? Não coloquei os canos de verdade como eu deveria ter colocado. E aí eu entendi que toda aquela estrutura, ela tinha um porquê de estar ali, né? Não estava ali só por estar. Tudo tinha um motivo, né? E o palitinho de churrasco nunca mais, né? Pelo menos não depois desse bolo. E nessa época ainda não existia a blindagem como a gente faz hoje, né? A gente passava um doce de leite, a gente passava um brigadeiro mole. E hoje eu vejo que a blindagem de ganache, ela é essencial para deixar o bolo reto, sem barrigas, sem celulites, né? E foi através dessa sequência de erros que fizeram com que eu me aperfeiçoasse e aprendesse cada vez mais com isso e me despertou o desejo de compartilhar cada vez mais o meu conhecimento, pois eu errei e não gostaria que outras pessoas errassem, né, também executando esses passos errados que eu fiz no começo. Depois de aprender e aprimorar os meus conhecimentos e corrigir os erros que eu tive, peguei uma encomenda de um bolo de 3 andares. Eu tinha dentro de mim que aquele erro havia passado e que aquilo jamais iria acontecer de novo. E então eu decidi fazer um bolo de 3 andares agora. E eu não sei com vocês, né, se acontece sempre, mas quando a gente faz alguma coisa que dá errado, aquela coisa errada não sai da nossa cabeça, né? E a gente fica com medo, a gente fica desconfortável, a gente fica traumatizada. Mas mesmo assim eu falei, eu sou mais forte que isso e eu vou pegar essa encomenda. Nessa época do bolo de 3 andares, eu havia me casado já e estava morando em São Paulo, pois minha filha adoeceu, como algumas de vocês já sabem, mas a minha filha precisou fazer um transplante em São Paulo e aí eu precisei morar lá para poder dar continuidade ao tratamento dela e foi lá que aconteceu a minha transformação, né? Foi lá que eu mudei totalmente, foi lá que eu transformei os meus erros do passado em acertos e dei a volta por cima, né? Sabe, eu simplesmente poderia ter parado com os erros cometidos, mas eu falei para mim mesma que eu ia dar a volta por cima e eu ia mudar a minha realidade. Era uma encomenda do local onde a minha cunhada trabalhava, né? E eu fiz questão de pegar. E ela, toda preocupada, né, falou comigo, Diane, não precisa fazer um bolo tão grande, um pequeno já tá bom. E eu falei, não, eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Era um desafio para mim, né? E assim aconteceu, eu peguei a encomenda. Eu falei, agora é minha meta e eu vou fazer um bolo de 3 andares. E eu fiz, ficou lindo, maravilhoso, não desmoronou, nem mesmo ficou torto. Vocês podem ver a foto. Ficou magnífico, né? Agora eu pergunto, e se eu tivesse desistido? Sabe? E hoje eu vejo que aquele bolo de casamento que eu fiz e deu errado foi o meu ponto de mudança. Eu costumo dizer que foi o meu ponto da virada, pois se eu não tivesse feito ele, se não tivesse dado errado, eu não teria me aperfeiçoado tanto e hoje eu agradeço por aquele incidente que me gerou todos esses frutos, né? Hoje eu dou aulas presenciais, tenho meu canal no YouTube com quase 600 mil seguidores já, faço minhas encomendas aqui na minha cidade. Se eu tivesse desistido lá atrás, naquele primeiro erro, o que tinha acontecido comigo? Eu quis provar para mim mesma que eu sou capaz, que eu posso, que eu consigo. E eu vejo isso acontecendo nos cursos que eu ministro, né? A maioria dos confeiteiros desistem dos primeiros erros ou mesmo nas primeiras dificuldades. E eu digo, você tem 2 escolhas, ser a vítima ou ser a protagonista da sua história. Dá sempre desculpas e dizer, eu não nasci para isso, sempre dá tudo errado para mim, ai, tudo que eu faço vira um desastre. Não. Bem, pessoal, essa foi a minha história. Agora vamos lá para os 7 passos para fazer um bolo esculpido perfeito, né? Eu vou primeiro ensinar para vocês a massa correta, né? Eu vou falar um pouco, né, sobre a massa, a proporção certa de massa e recheio e calda, que é diferente de um bolo tradicional. Eu vou mostrar para você também, vou falar um pouco sobre a estrutura do bolo. Para cada bolo muda a estrutura, né? Você precisa saber o conceito de estruturação de bolos para você conseguir fazer qualquer bolo, tá? A gente vai falar também sobre a execução, né? Como transformar uma imagem em um bolo, né? Qualquer imagem da sua vida você pode transformar em um bolo. No 4º passo, a gente vai fazer um bolo esculpido, né? A gente vai fazer um bolo simples, mas que você vai entender como que funciona, né? A maneira de esculpir um bolo, tá? No 5º passo, eu vou falar sobre o transporte, né?
que você pode fazer o seu transporte, você pode levar o seu bolo pronto para a casa do cliente, ou você pode finalizar na festa, né? Tem bolos que você precisa realmente finalizar durante a festa, né? Durante não, antes, né, de começar a festa. Chegando um tempinho antes para você poder finalizar. O sexto passo será a formação de preço, como transformar um bolo em um negócio, né? E o sétimo passo é como vender o seu bolo, tá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Eu espero que você aproveite cada momento, tá? Que você preste bastante atenção, porque esse pode ser uma grande mudança na sua vida, assim como foi para mim, tá? E vai ser uma grande aventura e eu quero que você fique, ó, coladinho comigo, tá bom? Vamos lá? Bom, o primeiro passo que a gente precisa saber é sobre a massa, tá? Ela precisa ser uma massa densa para que a gente possa cortar ela com facilidade, mas precisa ser uma massa saborosa, tá? Precisa ser uma massa gostosa. Não pode ser uma massa dura, uma massa seca, não pode ser uma massa embatumada, solada, nada disso. Precisa ser uma massa densa, porém muito saborosa, úmida, para que a gente não precise nem utilizar a calda. Em algumas modelagens, em algumas estruturas de bolo, a gente pode utilizar a calda. Em outras, a gente não pode, tá? Por isso que a gente prefere usar uma massa que seja mais úmida. Porque se a massa for úmida, eu não preciso nem usar calda, tá? Então, não precisa você correr o risco do seu bolo ficar desmoronando porque está com excesso de calda. Se você tiver uma massa super úmida, tá? Gostosa, você não precisa nem usar tanto recheio. Se a sua massa já contiver cargas, né? Ela pode ser saborizada, você pode usar vários fatores para deixar essa sua massa mais gostosa, tá? O recheio. Aqui eu tenho um recheio. Para bolo esculpido, eu não posso fazer as mesmas grossuras de recheio que eu faria num bolo normal. Eu preciso deixar esse bolo com mais camadas, eu preciso fatiar ele em mais camadas e fazer mais camadas de recheio fininho, tá? Essas camadas de recheio fininho também vai trazer umidade para o meu bolo, tá? Então é importante que você não faça camadas de recheio muito grossas, tá? Tem que ser camadas fininhas, tá bom? Para que você tenha sucesso no seu bolo, tá bom? Ó, e o ponto do recheio, ele também é diferente. Ele tem que ser um ponto, ó, mais macio, tá? Ó. Não é nem o ponto de bico, é um ponto antes do ponto de bico, tá? Ele tem que ser, ó, mais macio, tá? Ó. Eu faço a pontinha e a pontinha, ela cai, tá? Então, precisa ser nesse ponto aqui. Por quê? Porque você precisa conseguir espalhar essa camada de recheio bem fininha. E se o seu recheio estiver bem grosso, estiver bem denso, você não vai conseguir fazer camadas finas, tá? Então, precisa ser um recheio que tenha uma textura mais cremosa, tá bom? Sobre a calda, eu estou utilizando aqui uma calda de açúcar com água, tá? E uma essência de baunilha. Eu preciso usar essa calda, se eu for utilizar a calda no meu bolo, eu preciso utilizar essa calda fervida, tá? Para quê? Para que o meu bolo não azede, porque um bolo esculpido a gente precisa fazer com mais antecedência. E se eu utilizar uma calda de leite condensado, por exemplo, pode ser que o meu bolo azede antes do tempo de entregar para o meu cliente, tá? Então eu tenho que ter cuidado no tipo de calda que eu vou utilizar. Olha só, a gente ainda está no primeiro passo e eu já falei de várias coisas que vão mudar totalmente o final do seu bolo, né? Porque ele pode dar muito certo ou ele pode dar muito errado se você errar na massa, no recheio ou na calda. E olha que a gente nem falou sobre estrutura, sobre nada disso, né? Foram só esses 3 passos e já são bem importantes, né? Então eu vou cortar aqui para você ver, eu vou cortar esse bolinho, vou rechear, para que você possa ver na prática como é que é colocado esse recheio, tá? Ó, eu tô utilizando esse cortador aqui de camadas, tá? E eu vou ver aqui se ele está numa altura boa. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Então eu regulo ele aqui. Tá? Então eu vou posicionar aqui o meu cortador, tá? Ó, e eu venho cortando o meu bolo, tá? Vou fazer aqui na lateral que fica mais fácil para mim, tá? Ó. Com esse cortador eu consigo camadas retas, tá? Então, ó, eu venho cortando aqui. Eu poderia até fazer uma camada mais fina, tá?
se eu quisesse pôr mais recheio para o meu cliente. Mas como é só uma aula demonstrativa, então eu vou fazer só apenas com 2 camadas de recheio, tá? Ó. Então eu tiro, ó, eu tenho a minha massa aqui, é uma massa densa, porém é uma massa muito saborosa, tá? É uma massa que eu vou conseguir cortar ela, esculpir com facilidade, tá? Então eu preciso que você tenha uma massa bem densa e saborosa, tá? Nada de massa dura, tá bom? Ó, se eu for molhar o meu bolo, eu tenho que ter um pouco de delicadeza na hora de utilizar a calda, para eu não utilizar demais e acabar danificando a estrutura do meu bolo, tá? Então, ó, eu vou umedecer aqui o meu bolo. Esse bolo que eu vou fazer hoje aqui na aula é um bolo que me permite regar um pouquinho mais, tá? No caso de eu fazer um bolo esculpido de muitas formas, eu não poderia nem regar esse tanto, tá? Mas esse bolinho aqui me permite fazer isso. Então, ó, eu tenho aqui o meu recheio, tá? Ó, tá vendo que com o meu recheio mais fininho, eu consigo espalhar com mais facilidade. E eu preciso de camadas fininhas, tá? Então, eu vou espalhando aqui. Ó, prontinho, já espalhei, tá? E eu vou colocar a outra camada, só que antes eu vou cortar mais uma vez. Ó, cortei, vou pegar essa camadinha aqui de baixo. Vou molhar mais uma vez, ó. Todo o mesmo processo agora eu vou fazer, tá? Se você quiser uma quantidade maior de recheio, é só você fazer o seu bolo mais fininho, tá? Fazer mais camadinhas de massa, né? Ó, vou pegar uma faquinha aqui, porque como a massa tá bem úmida, então às vezes fica um pouco difícil de espalhar o recheio. Mas é só pegar uma faquinha para ajudar. Para você espalhar também com mais facilidade, você pode molhar a sua colher, tá? Na água. Ou na mesma calda que você está utilizando no seu bolo. E aí, ó, você vai conseguir espalhar com maior facilidade, tá bom? Se caso estiver grudando um pouquinho na sua massa, tá? E aí eu venho com a parte de cima aqui, ó, e coloco no meu bolinho, tá? Lembrando que se você quer um bolo mais recheado, é só você cortar em mais camadinhas de bolo, tá? Então, esse é o nosso primeiro passo dos 7 passos para fazer um bolo esculpido perfeito, onde você viu massa, recheio e calda, as proporções certas e como que deve ser essa massa, como que deve ser esse recheio e como que deve ser essa calda, para você sim conseguir dar o primeiro passo para poder fazer o seu bolo esculpido, tá? Espero que você tenha gostado. A gente vai agora para o segundo passo. Bom, e agora nós vamos dar início ao nosso segundo passo, que a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura, né? Como que eu faço para estruturar os meus bolos esculpidos, como que eu faço para deixar ele de andar, para deixar ele alto, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma barra roscada, você vai encontrar essa barra roscada em lojas de material, que vende material de construção. Você só precisa higienizar muito bem antes de você começar a utilizar, tá? Tanto a barra roscada, quanto as porcas, arruelas, tudo tem que estar muito limpo, tá? Então, ó, aqui eu vou supor que é uma tábua de madeira, tá? Eu fiz um furo no meio, é esse furo que você vai precisar utilizar. E eu vou encaixar a minha barra roscada nesse furo, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou colocar primeiro aqui uma porca, tá, ó, para que eu não precise rosquear ela todinha por cima, tá? Então, eu primeiro coloco ela aqui por baixo, vou dando uma rosqueada, ó, tá? Coloco agora a arruela, tá? Passo na minha tábua, ó, tá vendo? Saiu aqui embaixo, certo? Então, agora eu coloco mais uma arruela e mais uma porca, tá? Ó. Vou colocar aqui para que você possa ver. E eu aperto muito bem isso aqui para que fique fixo, tá? Para que fique firme, tá? Ó. Então, eu já tenho a minha primeira base. A mesma coisa você vai fazer nos outros andares, se você quiser colocar mais andares, tá? Ó. Então, eu vou encaixar esse aqui. Aqui eu coloquei sem a arruela, sem a porca, só para demonstrar, tá? Mas lembrando que se você for fazer, você vai primeiro colocar aqui a porca, a arruela, a tábua, depois mais uma arruela e uma outra porca, tá? Ó. Então, assim você consegue estruturar
seus bolos de andares, tá? Seus bolos esculpidos, de uma maneira segura, que ele não caia. Nada de usar palitinho, tá? Pelo amor de Deus. Vamos usar agora uma estrutura forte, que vai deixar o meu bolo em pé, sustentado, durante a festa inteira. Depois da festa, eu não vou ter perigo de que ele desmorone e nem que ele caia, tá bom? Esse foi o nosso segundo passo, eu espero que você tenha gostado. E a gente vai agora para o terceiro passo. Bom, e agora nosso terceiro passo, tá? Que a gente vai aprender como transformar um desenho em um bolo. Você vai poder transformar qualquer tipo de desenho em bolos, tá? Basta só você entender como que é feita toda a estrutura do seu bolo, do seu desenho escolhido, tá bom? Ó, bom, aqui eu tenho uma foto que eu imprimi da internet para que eu possa usar de exemplo, né, para demonstrar isso aqui para você. Aqui eu preciso entender, eu tô vendo esse bolo e eu preciso entender a altura que ele tem, tá? Então, eu logo sei que um bolo com essa altura, eu não vou poder fazer ele sem estrutura, né? Eu preciso estruturar esse bolo, tá? Então, ó, aqui eu vou ter a minha tábua, né? Aqui eu vou ter a minha tábua de base. Eu entendo que aqui, ó, é o comprimento do meu bolo, onde eu vou ter a minha barra roscada, certo? E agora eu preciso saber que aqui no meio precisa passar uma outra tábua para que possa me dar sustentação, tá? Para que eu possa conseguir colocar toda essa quantidade de massa e essa aqui em cima da minha tábua. E que o meu bolo ele vai ficar reto, sem ficar achatando, desmontando, desmoronando. Se eu só coloco massa em cima de massa, em cima de massa, em cima de massa, esse bolo provavelmente vai desmoronar, tá? Então eu preciso colocar aqui no meio uma sustentação, tá? Aqui eu vou ter colocado uma arruela e uma porca, né, ó? Outra arruela e outra porca, certo, ó? Tá? Então aqui eu tenho a estrutura. Com base nisso, eu consigo transformar qualquer desenho em um bolo de qualquer formato, tá? Aqui, utilizando uma massa esculpida, vai ser fácil para mim esculpir esse bolo aqui e deixar ele na forma arredondada que ele tem aqui e que ele tem aqui, tá? Ó, e aqui a parte de decoração que a gente vai fazer, né, com pasta americana e CMC, para poder fazer todos os detalhes e que eles fiquem perfeitos igual ao desenho. Outra coisa super importante é, todo o tempo que você estiver trabalhando no seu bolo, você precisa ter o seu desenho do seu lado, para que você consiga enxergar com mais precisão todos os detalhes. Nada de ficar olhando foto na internet, tá? Porque às vezes a gente vê num tamanho pequeno, né? E a gente não consegue enxergar todos os detalhes. Então aqui a gente consegue perfeitamente enxergar todos os detalhes do nosso desenho e transformar esse desenho em um bolo. Bom, esse foi o terceiro passo, eu espero que você tenha gostado. E a gente vai agora para o quarto passo. Esse é o nosso quarto passo. E nesse passo eu vou esculpir o meu bolo, aquele bolo que eu preparei no primeiro passo, tá? E você pode ficar de olho em todas as dicas que eu vou dar por aqui, tá? Bom, eu imprimi numa folhinha de papel um molde do meu desenho, no caso aqui é uma flor, tá? Poderia ser qualquer outro que você preferir. E ó, com uma faquinha de cozinha, uma simples faquinha, eu vou vir contornando, ó, todo esse desenho, tá? Ó, eu posso ir segurando para poder ir contornando, tá? Quando eu tenho uma massa muito fofa, eu não consigo fazer isso, tá? Fica muito difícil esse processo. Quando eu tenho uma massa estável, ela me permite poder esculpir com maior tranquilidade, tá? Ó, bem simples, tá? Desse mesmo jeito, você consegue fazer outros bolos. Alguns bolos precisam de uma técnica mais específica, tá? Como esse é um bolo bem simples, então é super tranquilo de fazer. Ó, aqui eu vou esculpindo, né? Seguindo o meu desenho.
Prontinho, ó. E agora eu só vou retirar todas essas partes que eu não vou precisar usar. Eu quero que você preste bastante atenção nessa massa, ó. Eu tô retirando e ela não tá esfarelando aqui, tá vendo? Ela tá mantendo as propriedades da estrutura da massa, a estrutura que eu preciso. E eu fiz um corte simples. Tá vendo que é uma massa que não esfarela? Isso vai te dar uma perfeição no seu trabalho, né? Vou colocar esses pedacinhos de bolo pra cá. E esse bolinho aqui que sobra, gente, você pode aproveitar, tá? Você pode tomar com cafezinho, você pode vender bolo no pote com ele, tá? Você só vai precisar umedecer ele um pouquinho mais. Ó, então aqui a minha flor ainda não tá bonita, né? Eu preciso continuar dando forma pra minha flor. Então, ó, eu vou arredondar ela aqui, ó, todos os cantinhos. Eu vou arredondar. Para poder dar uma forma para minha flor. Senão vai ficar só com cara de bolo cortado no formato de flor. E não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que seja um bolo esculpido, né? Então, ó, você vai arredondando todas as partes do seu bolo. Ó, veja que eu tô tirando massa e ela não tá esfarelando, né, ó. Porque é uma massa desenvolvida justamente para fazer bolo esculpido. Tá, ó. Você vai poder dando formas ao seu bolo. Deixando o mais arredondadozinho possível. Tá, ó. Eu vou descendo aqui nas pontinhas, ó. Vou tirando todas as pontinhas, tá, ó. Esculpir sempre faz uma baguncinha, tá? Isso é normal. Por isso que você tem que fazer o bolo esculpido com bastante antecedência. Para que você possa ter tempo suficiente para você esculpir, para você produzir o seu bolo, o seu desenho, tá? Pensar na estrutura, na montagem. Tudo isso leva bastante tempo, tá? Não dá para pegar um bolo esculpido de última hora. Tem que ser pensado, projetado, tá? E uma boa dica é você ter sempre um marceneiro por perto, né? Para poder fazer os cortes os furos, né? Se você não tem uma furadeira, você pode mandar alguém furar para você, né? Um marceneiro, ele pode furar, tá? E eu vou colocando, ó, as sobrinhas de bolo pra cá. Veja como o formato da minha florzinha já tá mudando, né? Ó, agora aqui embaixo eu também vou tirar um pouquinho, tá? Ó, você vai fazer um cortezinho na diagonal, tá? Ó, tirando um pouquinho dessa base desse bolo, tá? Você vai estar dando profundidade, ó. Veja a diferença dessa parte aqui para essa parte aqui. Pode dar um zoom. Posso ir? Pode. Ó, então eu venho tirando essa parte aqui, ó, com a faca na diagonal. Eu venho tirando aqui, ó. Tá fazendo esse detalhe aqui. Todos esses detalhes fazem toda a diferença, tá? Tudo vai deixar o seu bolo com um efeito muito mais bonito. Olha só. E é muito legal, porque onde eu passo a faquinha, corta e não sai arrancando pedaços de bolo. Isso é muito legal, ó. Eu posso tirar a massa de onde eu quiser, que não vai ter bolo esfarelando. Apenas vai cortar onde eu passei a faquinha.
E faz na correria, professora, é isso ou não? Não, jamais. Não pode fazer nada de correria. Isso aqui tem que ser um bolo bem quando você tá com bastante calma, tá? Para que ele dê certo. Então você precisa fazer ele com bastante cuidado. Como os alunos aqui tá ficando muito com sono que a professora ficou calada, deixa eu ver aqui o que eu mais posso perguntar. É que eu fiquei concentrada, né? Ó. Mas, ó, você tá vendo como é fácil fazer esse bolo? Ó, aqui eu vou só modelando um pouquinho mais, né? Trazendo mais movimento aqui para as minhas pétalas, né? Na minha flor. Olha só, é um desenho super simples, mas olha como ele pode ganhando vida, né? Ficando mais bonito. Ó, vocês estão conseguindo ver direitinho? E aí, amor, tá tudo certo? Tá, graças a Deus, nada desfocando e nem a internet Não. caindo. Ó, então assim, aqui eu já tenho minhas pétalas, né, bem arredondada, né? O que eu vou fazer agora? Aqui no centro, ó, eu também vou dar uma profundidade. Então, ó, você pode marcar um círculo aqui, ó. E como que você vai fazer agora? Por fora do círculo, ó, você vem com a faquinha na diagonal, ó. Tirando só um pouquinho, tá? Ó, com a faquinha na diagonal. Vou tirar toda essa parte aqui. Tá, ó. E agora, na parte de dentro do círculo, você também vai tirar um pouquinho dessa ponta, ó. Também com a faquinha na diagonal, tá? Pra que isso? Pra você dar profundidade, tá? Ó, eu posso dar mais profundidade, tá? Essa técnica de profundidade você pode utilizar em qualquer tipo de bolo. E é bem legal, para não ficar aquele desenho batido, né? Aquele desenho todo plano, você pode ir dando movimentos. Olha só. Tá vendo como já deu uma bela abertura aqui? Tá vendo como já deu uma profundidade aqui? Vai ficar bem mais evidente quando a gente colocar o ganache, tá? Vai acabar a aula aí ou não? Esse foi o fim do nosso quarto passo. E agora eu vou dar uma limpadinha aqui em tudo pra gente poder dar continuidade a esse bolo, tá? Vem aí um passo muito importante. Você precisa prestar bem atenção em todas as dicas, tá bom? Beijão! Bom, agora a gente vai começar o quinto passo. Esse quinto passo também é super importante, porque você precisa blindar esse bolo para poder receber a pasta americana. E essa blindagem eu faço de um jeito diferente. Aqui eu já tenho o meu ganache. E esse ganache, ele é feito sem creme de leite, tá? Ele é feito com água. Porque a água, ela vai... eu tô tirando a gordura do creme de leite, então o meu ganache vai ficar mais firme para poder resistir a temperaturas altas, né? A gente sabe que aqui no Brasil as temperaturas podem variar bastante e em dias quentes o ganache sem água é uma ótima opção. Por isso que eu estou utilizando ele hoje, tá? Então, ó, eu preciso, já até comecei por aqui, eu preciso passar todo esse ganache no meu bolinho, tá? Pode ser uma camada mais fina e depois você vir passando uma outra camada mais firme, mais grossa, quer dizer. Tá, ó. Então, eu vou passando o meu ganache aqui, mantendo a forma da minha flor, tá? Muito importante isso. Ó. Nesse momento, você precisa agora passar todo o seu ganache na sua flor ou no bolo esculpido que você estiver fazendo. Você precisa passar bem esse ganache. Passa como eu falei, você pode passar uma camada mais fininha primeiro e em seguida passar uma segunda camada mais grossinha. Se no ambiente que você estiver trabalhando tiver muito frio, então é bom que você faça esse ganache, faça essa aplicação aos poucos, porque pode endurecer muito rápido. Mas se não tiver num ambiente muito frio,
você pode fazer uma boa parte, depois você vem alisando para poder fazer o restante. Não tente fazer a flor toda de uma vez, tá? Porque pode endurecer e aí vai ficar muito difícil de você alisar e tirar alguma imperfeição que tenha ficado, tá? É super importante nesse passo que você deixe o mais lisinho que você conseguir, porque quando a pasta americana entrar, ela vai moldar exatamente como o bolo está. Então, se tiver com buraquinhos, com degraus de ganache, então vai dar para aparecer na pasta americana, tá? Nesse momento é super importante que você gaste um pouco mais do seu tempo para alisar o seu ganache. Aqui eu estou usando uma folhinha de acetato que vai me ajudar a chegar em pontinhos que eu não consigo. Porque como esse bolo ele tem muitas formas, então talvez uma espátula não consiga alisar tudo. Então, onde eu preciso de ajuda, eu uso a folhinha de acetato. Você também pode usar um papel toalha, ou um papel guardanapo, ou até mesmo a sua luva, para chegar em determinados pontos que você não conseguir alisar. Então, você pode utilizar esses utensílios, né, para te ajudar a deixar o seu bolo mais lisinho, tá? Feito isso, depois que você passar todo o ganache no seu bolo, é muito fácil, você só precisa abrir uma pasta americana, tá? Eu não abri aqui para vocês, para poder ficar mais rápido o vídeo, né? Mas você vai poder abrir uma pasta americana. Eu uso uma pasta americana que eu compro pronta já, industrial. Você pode utilizar ela branca mesmo, ou tingir da cor que você quiser, utilizando corante em gel, tá? É só abrir a sua pasta americana em cima da sua bancada e colocar sobre o seu bolo. Para essa pasta americana não grudar na bancada, você pode colocar um pouco de amido de milho, tá? Na bancada, para que não grude a sua pasta americana. E aí, depois que você fizer isso, é só colocar sobre o seu bolo. É muito simples. A pasta americana, ela vai moldar, assim que você colocar ela em contato com o seu bolo, ela vai tomar a forma do seu bolo, tá? É muito simples. E isso pode variar muito, né, de acordo com o bolo que você estiver fazendo. Se você sentir um pouco de dificuldade em fazer bolos grandes, você pode fazer por pedaços dessa pasta americana e depois você emendá-los, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho você emendar a pasta americana, mas também é possível. Agora aqui eu já estou passando a minha segunda camada para finalizar. Já passei a primeira. Só que quando a gente passa a primeira camada bem fininha, fica aparecendo os pedacinhos de bolo, de farelo de bolo. Então, por isso que é necessário, às vezes, passar a segunda camada, tá? Eu mantenho o meu ganache sempre em cima de uma água quente, de um banho-maria, mesmo fora do fogo, só para manter o meu ganache aquecido, porque como ele é feito sem creme de leite, então ele endurece muito rápido. Então, eu preciso manter ele molinho enquanto eu estiver trabalhando. Por isso que eu deixo ele sempre sobre um potinho com água quente, tá? Olha só, eu já passo a folhinha de acetato e já me ajuda muito, porque ela toma a forma do meu bolo, tá? Ó, vou dando umas apertadinhas com o dedo também, com a espátula, para me ajudar a tomar essa forma, tá? O maior desafio do bolo mesmo é dar forma a ele, né? Deixar ele com as características que você quer e acertar na massa e no recheio. E na blindagem, são os passos mais importantes. Depois que você faz isso, é mais tranquilo de você decorar, colocar pasta americana. Isso é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. O tempo maior mesmo gasto é antes da pasta, né? Porque precisa ficar super perfeitinho. Olha só, eu só coloquei a pasta americana em cima e ela já automaticamente toma a forma do meu bolo, né? Eu não preciso fazer nada, eu só apoio ela em cima do bolo e ela já toma a forma. Depois é só você tirar os excessos que fica na parte de baixo com a ajuda de um estiletinho ou um bisturi. Você vai tirando os excessos e dando os acabamentos finais, né? Que é tirando alguma imperfeição que tenha ficado. Olha só, é muito simples de fazer, muito fácil. E a gente consegue um efeito muito bonito. Olha só,
enquanto tá com o ganache, fica um pouco feio, né? Assim a gente não consegue ver a beleza do bolo. Mas depois que a gente cobre com a pasta americana, aí sim a gente consegue ver o quanto que o bolo fica bonito, fica com vida, né? E já fica bem legal. E você pode fazer no formato que você quiser. E você vai ter aí desenhos lindos. Muito legal, olha só. Aqui no meio de cada pétala, né, da minha flor, eu vou fazer alguns vincos com a estequinha, né? Só para dar um efeito mais bonito, né? Para fazer aquelas marquinhas da pétala. Então, eu vou fazendo uns risquinhos, ó. Tá? E depois que eu fizer esses riscos, eu posso vir com um pouquinho de corante em pó, um pincelzinho, ó. Então, eu sujo o meu pincel, tiro o excesso, e aí eu vou preenchendo essas cavidades que eu fiz, para dar um efeito de profundidade, fica bem legal, e para dar uma vida a mais na minha flor. Nesse momento, você pode decorar a sua flor como você preferir, tá? Como você desejar e achar mais bonito. Você pode usar a sua criatividade para dar vida à sua flor. Eu passo um pouquinho aqui também no miolo. E essa parte que eu coloquei agora, ela não vai ficar tão aparente, porque eu vou colocar ainda o miolinho da flor, de outra cor, tá? Mas aí eu gosto de colocar para dar uma profundidade também. Olha só, aqui eu peguei um pedacinho de pasta americana, eu tô manuseando ela primeiro para ficar bom, para ficar maleávelzinha. Eu faço um círculozinho, achato ele, deixo ele mais achatadinho para poder ficar de apoio para mim. Olha só, umedeci com um pouquinho de água, vejo se tá grande ou se tá pequeno, e aí eu encaixo em cima da minha flor. Olha só, com as mãos eu vou ajudando a modelar, né? A ficar exatamente no formato que eu espero. Você pode parar por aqui, colocar só uns brilhinhos, ou você pode dar um rostinho para sua florzinha, fazendo 2 cavidades, ó, com um boleador, e aí você pode colocar olhinhos, boquinha, né, narizinho, da maneira como que você preferir. Fica bem bonitinho também. Você pode pegar uma pastinha americana, né, da cor que você desejar, para fazer os olhinhos. Para fazer a marcação da boquinha, você também usa uma estequinha, pode colocar sobrancelhas, e aí você pode decorar a sua flor do jeito que você quiser, pode soltar a imaginação e fazer ela bem bonita, que eu tenho certeza que todos os seus clientes vão amar. Eu espero que você tenha gostado desse passo e fique ligadinho nos próximos passos, que vem muita coisa interessante ainda por aí. Lembrando que no final da aula eu vou mostrar um super bolo que desafia a gravidade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Agora é hora do nosso 6º passo. Mas antes de começar a falar do 6º passo, eu quero te falar que no final dessa aula, no final dos 7 passos, eu vou te mostrar um bolo que desafia a gravidade. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, não sai daí, fica ligadinho. Bom, no 6º passo, agora, eu quero te falar como transformar o bolo em um negócio lucrativo, né? Formação de preço. Quando a gente está vendendo um bolo comum, um bolo simples, que todo mundo pode fazer, esse bolo ele vai ter um valor. Agora, quando você vende um bolo que só você é capaz de fazer, esse bolo sim, você vai vender num outro valor. Porque você está agregando ali não só ingredientes, mas o valor artístico, o valor que só você pode fazer, né? Só você pode dar aquele toque naquele determinado bolo. E isso é o que vai fazer você diferente das demais, tá? Para você formar o seu preço num bolo comum, você só vai colocar todos os seus ingredientes na ponta da balança, né? Você vai ver quanto que você gastou naquele bolo e você tem que multiplicar por 4, tá? Esse é o valor que você pode cobrar na sua região. Se você vê que esse valor ficou muito caro, você pode multiplicar por 3.
tá? Se você está começando, então é bom você multiplicar por 3. Depois que você já tem sua clientela, aí você pode cobrar o valor que todas cobramos, que é vezes 4, tá? Quando você faz um bolo esculpido, um bolo artístico, um bolo que não tem forma de bolo, esse bolo ele já é muito mais caro do que o comum, tá? Então você vai ter que agregar aí o valor da sua mão de obra, né? Um bolo esculpido ele leva muito mais tempo para ser feito do que um bolo comum. E isso tem que ser levado em consideração por você, tá? Então, quando você for fazer um bolo esculpido para o seu cliente, coloque nele valor, tá? Agregue valor ao seu produto. Já saiba de cara que você não pode cobrar nele o mesmo valor. O bolo esculpido é um trabalho que dá muito dinheiro, porque são poucas pessoas que fazem. E as que fazem se destacam dentre as demais, tá? Então, o 7º passo e a 7ª dica que eu deixo para você é: aproveite o bolo esculpido para você ganhar dinheiro, tá? Para você fazer diferente e você ganhar muito dinheiro, tá bom? Espero que você tenha gostado do 6º passo, né? E vamos para o 7º passo agora. Bom, agora chegou o nosso 7º passo. Nesse passo, eu quero te falar como que você pode vender o seu bolo. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se ninguém sabe que você tem, né? Então, vamos jogar seu produto nas redes sociais. Mas não é só colocar lá de qualquer jeito não, tá? Tem que ter uma boa foto, tem que ter uma boa legenda e você tem que cativar o seu cliente naquela foto, tá? Então, capriche quando você for tirar a foto dos seus bolos, dos seus produtos, tá? Tem que ser uma foto bem iluminada, uma foto que tenha uma boa definição, que a cliente possa ver todos os detalhes do seu bolo. Às vezes um bolo tá super bonito, mas por causa da foto ser mal tirada, de ser uma foto feia, deixa o bolo desvalorizado. Então você nem consegue cobrar tão caro naquele bolo, nem o valor justo. Porque os clientes vão te encomendar primeiro pelas fotos que ele vê, né, sua. Então, capriche na sua foto, tá? Na sua fotografia. Outra coisa bem interessante para você vender o seu bolo você não tem que participar apenas de uma rede social, você tem que usar todas as redes sociais do momento, tá? Então, algumas delas é o Instagram, que você pode utilizar bastante, Facebook, YouTube também, você consegue divulgar os seus produtos no YouTube, tá? O Twitter também é muito legal, mas não muito para fotos, tá? Para foto que a gente está utilizando bastante hoje é o Facebook e o Instagram. Então você tem que alimentar as suas redes sociais diariamente, tá? Mesmo que você não tenha uma encomenda, você pode fazer um bolinho na sua casa para você, para sua família, e aí você tira foto e vai montando o seu catálogo, tá? Você pode fazer um bolinho por mês e aí todo mês você vai alimentando ali, criando o seu catálogo, né, de produtos só seu. É muito importante que você não use os produtos dos outros, tá? Você tem que usar os seus próprios produtos para divulgação. Isso dá um problema muito grande e você acaba sendo... você perde credibilidade com seu cliente quando você usa a foto de outra pessoa, tá? Então não faça isso. Agora me fala, você tá ou não super ansiosa para ver o bolo que desafia a gravidade? Quer ver? Então eu vou te mostrar. E olha aqui o meu bolinho desafiando a gravidade, todo esculpido em bolo, todos esses andares aqui é bolo, esse bolo que está inclinado, esse que está suspenso, esse quadrado e esse esculpido, é tudo bolo e você também pode fazer. Então agora, para quem quer se aperfeiçoar ainda mais em bolo esculpido e levar o seu negócio para um próximo nível, dando início em uma jornada como uma grande confeiteira, a mais conhecida e disputada e bem paga da sua cidade, se tornando uma confeiteira de sucesso. Eu, Lidiane Kerley, vou te conduzir pessoalmente por esse caminho e você vai descobrir todos os segredos e detalhes do treinamento Bolos Esculpidos Perfeitos. E se ele foi feito para você ou não. Além de conhecer também a garantia incondicional que você terá ao fazer a sua inscrição hoje.
Se você sempre quis fazer um curso meu por admirar o meu trabalho, essa é a sua oportunidade. Antes eu preciso te adiantar que as vagas são extremamente limitadas e as inscrições ficarão disponíveis por pouco tempo, e você vai entender o motivo. Eu gostaria de te convidar a imaginar uma coisa. Imagine você conseguindo fazer os seus bolos com todo o amor e carinho que você tem. Imagine inúmeros pedidos todos os meses. Imagine você recebendo elogios de todas as pessoas que vêm, experimentam seus bolos e você ficando cada vez mais conhecida no seu bairro. Imagine agora você ter um negócio que realmente te dê dinheiro e pague o que você realmente merece no conforto da sua casa e perto da sua família. Imagine você ser reconhecida pelo seu trabalho e isso crescendo cada vez mais, a ponto de permitir que você abra sua própria confeitaria ou mesmo expandir o negócio que você já tem. Imagine que você acorda e ao invés de ter que terminar uma encomenda que, apesar do seu amor pela confeitaria, te frustra por ter sido pago um valor muito mais baixo do que ela valia, você pega, confere a sua lista de pedidos e se sente feliz e animada, por só encontrar encomendas incríveis de clientes que respeitam e valorizam seu trabalho e que fizeram questão de que fosse você a confeiteira que fizesse o bolo. E se sente realizada e segura, porque domina aquele tema e sabe que vai entregar algo tão especial quanto aquelas pessoas esperam de você, ou até mais, já que não é tão raro assim você ouvir que conseguiu superar a expectativa do WhatsApp. E ao invés de ver mais do mesmo, daqueles inúmeros grupos que só consomem o nosso tempo, vai ter que lidar com encomendas feitas de um dia para o outro, que mal cobre os seus custos. Você vê as mensagens de alguém pedindo por favor para abrir espaço na sua agenda, dizendo que não consegue nem pensar na possibilidade de chamar outra confeiteira e perceber que para ela o preço não é um fator principal e que a única coisa que ela quer é que o bolo seja lindo e que seja feito por você. E isso tudo aconteceu porque ela viu suas fotos nas redes sociais e ficou apaixonada, sem nunca nem sequer ter conhecido pessoalmente ou experimentado um bolo seu. Imagine trabalhar em casa, ao lado do seu filho, tendo a oportunidade de vê-lo crescer e ser capaz de fazer aquele bolo de aniversário que ele tanto queria, do desenho animado que ele mais ama. E agora imagine viver exclusivamente disso e viver bem, com tudo que você precisa para ser feliz, confortavelmente, com tudo que sempre sonhou. Você gosta do que vê? Se sim, entenda que isso está disponível para você e se você me permitir, eu vou te levar para esse caminho passo a passo, de mãos dadas. Existe um método prático para alcançar isso e eu vou te mostrar exatamente qual é. Afinal, por que eu? Porque eu já passei por isso e eu sei exatamente qual a situação que você se encontra agora. Talvez eu mesmo acharia difícil de acreditar em resultados como esse, se eu não tivesse passado por isso e alcançado resultados como esse em pouco tempo, e não só comigo, com o depoimento dessas alunas. A Márcia Costa dos Santos escreveu assim para mim: comecei há quase 30 anos atrás e era tudo muito difícil, pois tinha que fazer tudo em casa e não tinha pasta americana, glacê real nas docerias como tem hoje. E quando chegou, era muito caro. Trabalhava como enfermeira e vendia salgados, doces e bolos de aniversário para os médicos do hospital. Só que não pude continuar depois que fui demitida, porque só os fregueses onde eu morava eram poucos e eu tinha que pagar aluguel e sustentar 4 filhos. Então fui trabalhar numa padaria onde aprendi muita coisa e estou voltando a fazer bolos em casa e você está me ensinando muita coisa que eu não sabia, pois estou fora dessa área da confeitaria há tempos e resolvi voltar. Você me incentivou e eu aceitei o desafio. Tenho 52 anos de idade e muita força de voltar e de reaprender. Obrigada por estar nos ensinando com esse carinho. Você é linda. Beijos. A Nayade Feijó escreveu assim: olá, bom dia, me chamo Nayade e sou da Baixada Santista em São Paulo, mais precisamente em São Vicente. Gosto muito de fazer bolos decorados e inclusive já fiz alguns para os aniversários dos meus filhos. No aniversário de 1 ano do meu filho, fiz a carinha de um urso segurando uma barra de chocolate. Fez o maior sucesso. Já fiz um campo de futebol, mas esse rachou um pouco.
mas nunca usei a pasta americana e gostaria muito de aprender. Hoje em dia faço brigadeiros, mas ainda estou no começo. Enfim, espero aprender muito com você. Beijos e obrigada por passar um pouco dos seus conhecimentos. A PBA Aldimasa escreveu assim: muito obrigada, Lide, por mais essa oportunidade de aprender com você. Estou no ramo da confeitaria há 1 ano e 3 meses e por questões familiares tive que parar de trabalhar fora. Eu trabalhava há 7 anos em um call center, onde eu era supervisora. Minha sogra faleceu no final de 2014. 3 dias depois, foi meu pai. Passei por um período bem difícil. Tive que parar de trabalhar no comecinho de 2015, porque a minha sogra só tinha 2 filhos, meu esposo e um outro rapaz que é especial. Ele tem Down e autismo. E ele veio morar conosco após o falecimento dela. No final de 2016, decidi começar a trabalhar com confeitaria. Sempre gostei de fazer bolos para casa mesmo. Tenho algumas encomendas esporádicas e busco conhecimento dia a dia, aprendendo muito com você. Sou muito grata a tudo que você nos proporciona. Te agradeço de coração. Sucesso! Depoimentos como esse me motivam cada vez mais a levar conteúdo de qualidade para que possam se aprimorar cada vez mais. Hoje, apesar do resultado que eu tenho, eu já passei por muitas dificuldades, como eu falei no início da aula. Peguei uma encomenda com a cara e a coragem e acabou não saindo como deveria. Aí eu vi que por não conhecer ninguém que pudesse me ensinar com qualidade como modelar, como decorar e fazer os bolos artísticos, eu penava muito para aprender poucas coisas todos os dias. Eu tinha que lidar com um cliente que não queria pagar o quanto meu trabalho valia ou comprava um bolo de padaria. Eu tinha que lidar com dificuldades de vender os meus bolos, com a bagunça constante na cozinha da minha casa, já que muitas das vezes as receitas não funcionavam e eu tinha que fazer testes e mais testes e com medo de não ser capaz de fazer dar certo. Todas essas coisas ficavam martelando na minha cabeça e eu fazendo acreditar que eu não podia chegar lá e que era melhor desistir. Você sabe o que é receber o orçamento, responder cheia de expectativas por ter feito o melhor preço que você poderia e ter que lidar com a cara de espanto do cliente e uma desculpa? Tá bom, eu preciso pensar. Você chega a pensar que o problema é com você. Você acha que não tem solução e eu sei como é sentir isso. Só que eu te digo, a culpa não é sua. Existe um jeito e não se trata de mágica, é método. Eu queria muito ajudar em casa e de algum jeito eu também queria poder ter dinheiro para comprar as minhas coisas. Quem sabe viajar. E no fundo, eu queria mais do que apenas vender bolo. Eu também queria reconhecimento pelo meu trabalho e poder viver apenas da confeitaria. E viver bem, é claro. E depois de uma determinada encomenda que eu tive, passar a noite inteira fazendo a decoração, depois de errar muito, aos poucos eu fui encontrando, passo a passo, alguma técnica que funciona até hoje para quase tudo. Foi desvendando as chaves que me levaria até um bolo esculpido perfeito e eu encontrei. Ficou claro para mim que com as técnicas a execução poderia ser feita até por uma criança. Acabei me tornando referência nesse meio da confeitaria. Hoje meu canal no YouTube tem quase 570 mil seguidores. Já fui entrevistada até pelo portal G1 de Notícias como uma das confeiteiras de sucesso. Foi assim que eu comecei, escalando o meu negócio. Talvez você seja uma confeiteira e já tenha um ateliê ou confeitaria, talvez trabalhe de casa ou talvez ainda nem tenha começado. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Algo que talvez esteja te impedindo de fazer o seu negócio deslanchar. Se você pensa que precisa de um espaço, de uma estrutura diferente das que você já tem hoje, esquece isso. Você pode começar esse negócio hoje, aí da sua casa, sem precisar investir praticamente nada. Aliás, esse é o conselho que eu dou para as minhas alunas dos cursos presenciais aqui em minha cidade. E eu digo que usar a cozinha de casa não como um improviso ou para quebrar um galho. Eu falo realmente porque é o que eu faria e o que eu indicaria para minha filha se ela resolvesse ser confeiteira. Eu digo isso porque é o jeito certo de começar, é o jeito que funciona. Decidir ser confeiteira, abrir uma confeitaria e só depois vender bolos, isso sim é um tiro no pé.
O melhor de começar em casa é que você não vai precisar de nenhum grande investimento. Você não vai ter grandes custos iniciais. Assim como você viu ou percebeu durante o nosso encontro sobre os 7 passos para fazer um bolo esculpido perfeito, existem vários detalhes que você precisa estar atenta se deseja começar um negócio lucrativo de bolos, ou se quiser levar o seu negócio para um próximo nível e se destacar e receber o reconhecimento que você tanto merece. Esses detalhes são alguns dos pontos que eu vou abordar dentro do treinamento especial que você vai saber quais são agora. Uma coisa que eu preciso te falar, diferente de mim, que tive que passar por tudo isso, testes e mais testes, várias receitas indo para o lixo, pois o bolo não ficou com a massa macia ou gostosa, você não vai precisar gastar horrores com material perdido, energia, louça suja e principalmente horas e horas do seu tempo, porque eu já passei por isso e eu vou te mostrar o caminho. Você vai economizar todo o tempo e dinheiro que eu gastei se seguir exatamente tudo que eu vou te falar. Você vai ter resultados centenas de vezes mais rápido que eu e agora eu quero ajudar você e o seu negócio. Com os 7 passos do bolo esculpido perfeito, você pode ver com seus próprios olhos que é tão fácil quanto possível ter um diferencial em seu trabalho e que está disponível para qualquer pessoa. A prova disso foram as inúmeras mensagens nas redes sociais. E os próprios comentários abaixo do vídeo me agradecendo por algumas coisas simples e também as histórias de cada um aqui na confeitaria. Isso me motivou bastante, sabia? Agora uma coisa importante. Se você vem de família de confeiteiros, bem-vindo ao clube. A minha mãe era boleira, de mão cheia. Talvez você conheça alguém que faça bolos ou alguém da família que fazia bolos. E se você é uma pessoa que herdou esse talento de família, sabe que é impossível não atender esse chamado. E também sabe da importância de carregar esse legado. E se você, mesmo que você não tenha vindo de uma família de confeiteiros, mas se sente chamada e algo te diz dentro do seu coração que esse é o caminho a ser percorrido, você também pode ser bem-vinda ao clube. Você está dando esse lindo exemplo para os seus filhos, que certamente vão crescer igualmente, apaixonados pela confeitaria. Mas se por algum motivo você não se acha capaz, eu te digo de boca cheia, você é capaz sim, e você vai conseguir. Se eu que saí de onde saí, qualquer pessoa pode ir sim. É simples, é possível e você é capaz. Por exemplo, se você tem medo de aceitar encomendas e de não conseguir dar conta delas, sabe por que isso acontece? Provavelmente porque você ainda não se sente segura e confiante para isso. E você vai sentir essa segurança quando fizer do jeito certo. Quando tiver alguém para te ajudar e te dar o incentivo que você precisa. E aí sim vai se tornar a coisa mais fácil do mundo para você. Bem, como eu disse antes, as vagas do curso são extremamente limitadas. E por um motivo muito simples. Se eu aceitar um grande número de alunas, eu não vou poder me dedicar e atender a todas com a qualidade que eu quero. Além disso, essa é a minha primeira turma online nesse formato. E eu estou preparando algo muito especial para ela. Eu já vou falar mais sobre isso, mas antes de falar tudo o que você vai encontrar dentro do curso, eu preciso te dizer como que ele vai ser entregue. Ele será totalmente online, que você poderá tirar todas as suas dúvidas numa área especial de membros que você vai ter acesso. Lá você vai poder comentar e tirar todas as suas dúvidas comigo. As aulas serão feitas uma vez por semana. E caso você não consiga assistir assim que ela for para o ar, não tem problema. Ela ficará gravada, você vai poder assistir quando você puder, no seu jeito, no seu tempo, tá bom? Você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser. Se você já fez algum curso presencial alguma vez, depois de algum tempo você sabe que a gente acaba esquecendo o que passou e não lembra exatamente como era aquela receita ou aquele truque secreto que deixa tudo mais fácil, né? Pois é, com as aulas online isso não será um problema. Você poderá assistir quando quiser, quantas vezes você quiser, caso você não lembre ou tenha esquecido alguma coisa. Bem, vamos lá. Bom, vamos a tudo que você vai receber ao se inscrever no Bolo Esculpido Perfeito. Tá preparada? Eu resolvi separar as aulas do curso do seguinte modo. Na aula 1, eu irei ensinar as minhas receitas. Nesse módulo, eu vou empregar absolutamente tudo o que eu mesmo uso quando o assunto é fazer bolos.
você vai aprender as minhas 2 receitas para bolos que eu mais uso. Para eu chegar no ponto dessas massas, foram vários anos de testes entre acertos e erros, fornadas jogadas fora, bolos que não cresciam ou não ficavam macios e que depois de muito trabalho e testes, eu cheguei nessa receita ideal. A primeira é a de massa para bolo tradicional, que eu te digo que só com essa receita já dá para você fazer vários tipos de bolos, inclusive os de 2 andares. A segunda é a massa de bolo esculpido. Ela é um pouco diferente das tradicionais, pois ela é mais densa e ao mesmo tempo macia, pois é com ela que esculpiremos o bolo. Além disso, eu também vou te passar o meu recheio, como eu deixo ele no ponto correto e a minha calda que uso para deixar os meus bolos bem molhadinhos. Você vai descobrir na aula 2 como rechear o bolo, como montar a estrutura do bolo e como ganacheá-la de maneira correta para uma blindagem perfeita. Aqui você vai ver no detalhe como montar as camadas do bolo de forma reta e perfeita. E eu irei ensinar na prática como aplicar a cobertura com a pasta americana e deixar o seu bolo com as quinas perfeitas para não formar aquela barriguinha. Nessa aula você também irá aprender a fazer a montagem do seu bolo quadrado. Esse bolo é muito pedido pelas minhas alunas nos cursos presenciais que faço. E só com esse bolo já daria um treinamento específico. E eu estou dando ele para você aqui no treinamento de bolos esculpidos perfeito. E também como criar a estrutura para que ela nunca mais desmorone. A partir desse modo, você também vai poder construir bolos de quantos andares você quiser. Na aula 3 é a super aula. Nessa aula eu chamei de super aula, pois é nela que você vai descobrir e aprender como fazer o bolo esculpido do Mike, as técnicas para esculpir qualquer bolo que desejar e como modelá-lo, usando apenas uma faca de cozinha. E também vai descobrir como fazer o famoso isopor comestível. Essa é uma mistura que você vai poder usar muito na sua vida de cake design. Ela é usada na parte interna de seus bolos ou das suas modelagens, para não ficar muito pesado. Eu vou te ensinar como usar o CMC e como cobrir o personagem com a pasta americana. Essa técnica do bolo esculpido por si só será o seu grande diferencial como confeiteira, porque você não vai encontrar ninguém por aí fazendo igual o que você faz. Veja só, se você quiser somente vender esse bolo, sem fazer ele de andares, já consegue vender por uns 300 a 400 reais, dependendo da região que você está, isso somente com ele. Na aula 4, nessa aula, você irá aprender a finalizar o seu bolo. Usando a estrutura de 3 andares, vai aprender a inclinar o seu bolo a 45 graus, dando sustentação para que ele não caia e nem mesmo se desmanche ao incliná-lo. Entregando um bolo desse, seu nível como confeiteira vai lá em cima. Só esse bolo, você poderia vender ele num valor de 800 reais, dependendo da região que você mora ou pretende vender. Durante essa aula, você vai aprender tudo o que é necessário para trabalhar com modelagem. E eu vou te mostrar as minhas ferramentas básicas que eu utilizo. Você vai aprender como tingir a pasta americana para alcançar os tons desejados, para fazer as suas modelagens, e irá aprender a modelar 2 personagens dos Monstros S.A. Aprendendo as técnicas, você ficará mestre em fazer alterações para as modelagens que você vai precisar e pode usar em qualquer festa, em qualquer época do ano. Como começar do jeito certo, você vai descobrir a melhor maneira de como começar. E mesmo que você já tenha um negócio, você vai entender muitas coisas que provavelmente você já deixou passar desapercebida quando começou e vai entender como ajustar isso. Nessa aula você vai receber dicas de como você deve começar para receber os seus primeiros pedidos, ganhar a segurança que precisa e crescendo com sua confiança aos poucos. Irei abordar um tema muito solicitado pelas minhas alunas, que é qual é e com que eu devo fazer o meu investimento inicial. Como calcular o preço, como definir a data de validade, como conseguir clientes, como vender, como divulgar da maneira certa. Tem muita gente por aí que até usa as redes sociais, só que elas não fazem isso do melhor jeito. E eu irei lhe mostrar como comecei na divulgação dos meus bolos e doces. Iremos falar como transportar o bolo e como ampliar o seu negócio trabalhando sozinho. Nossa, acho que já deu para entender o porquê esse treinamento é diferente de tudo que você já viu, né?
Como você já deve ter percebido, esse treinamento é muito mais do que apenas aprender a fazer bolos e modelagens. Trata de desenvolver o diferencial do seu trabalho, o que falta para você como confeiteira. E se você ainda não tem um negócio de doces, obviamente também irá funcionar para você. Afinal, você vai descobrir como começar do jeito certo. Serão técnicas, dicas e estratégias que você vai descobrir que poderão ser facilmente aplicadas no seu negócio. Então, você terá a oportunidade de ter esse conhecimento à sua disposição para aplicar onde você quiser. E não precisa vir em Maceió, onde eu moro, para ter isso, tá? Você vai economizar todo o tempo e dinheiro que eu gastei se seguir exatamente o que eu vou te falar. Você vai ter resultado centenas de vezes mais rápido do que eu, e eu quero ajudar você e o seu negócio. Talvez você esteja pensando que isso vai te custar uma fortuna, não é mesmo? Pois é, deveria custar mesmo. Esse curso ele foi desenvolvido para custar mais de R$ 1.400, fora os presentes que você vai ganhar hoje e que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E o primeiro presente, eu sei que surgirão várias dúvidas no meio do treinamento. À medida que você for seguindo as receitas e você for fazendo os seus bolos, podem começar a surgir dúvidas. E eu vou fazer um encontro online ao vivo para que você, nas primeiras semanas depois do curso, você possa ir tirando as suas dúvidas. E esse presente é extremamente valioso, porque as pessoas pagam caro pela minha hora. E eu vou realizar esse encontro como presente, sem nenhum custo adicional. Nesses encontros, você e as alunas do curso vamos poder interagir, pode fazer todas as perguntas que você quiser, tirar todas essas dúvidas. E se você não puder participar desse encontro ao vivo, ele vai estar gravado e vai ficar lá disponível na área de membros para você poder assistir mais tarde, tá? O segundo presente, eu irei fazer uma aula especial ensinando a você a fazer o Number Cake, a nova onda da confeitaria e que vem atraindo grande público. O bolo em forma de números e formatos especiais, com vários tipos de recheio e decoração. Agora o meu super presente. Para as 10 pessoas que adquirirem o curso hoje, até o final do nosso encontro, eu darei 1 hora de consultoria comigo. Isso mesmo que você entendeu. Vai ser 1 hora de consultoria para você me perguntar o que você quiser, tirar todas as suas dúvidas sobre o seu negócio de bolos ou do que quiser. Essa consultoria irei fazer por Skype ou por telefone, da melhor maneira que você desejar. Mas lembrando que é só para as 10 primeiras pessoas que adquirirem o curso hoje. Caramba, depois de tanto presente incrível, fica fácil entender por que o curso completo ficaria muito barato por R$ 1.400, não é mesmo? E por 700, então. Só que, como eu te disse, você não vai pagar esse preço hoje. Por tudo que está sendo entregue aqui para você, ter um negócio lucrativo de bolos, desenvolvendo um diferencial como confeiteira, que pode fazer com que você ganhe de R$ 500 a R$ 800 por bolo, ou mais, e levar um legado e um sonho de outras pessoas da família, como as mães e as avós. Dizem que o preço ideal para ele seria de R$ 700. E seria um preço ótimo. Seria fácil entender isso por vários motivos. Então, por um curso que você terá acesso de 1 ano inteiro e vai aprender muito mais do que o meu curso particular, R$ 700 já era uma piada. Fazendo uma conta rápida e boba, se nós pegássemos somente o bolo do Mike dos Monstros S.A., e se você fosse vender ele, que você vai aprender a fazer ele no módulo 3, você poderia vender algo em torno de R$ 300. Só ele, sem contar o bolo inteiro, com os 3 andares, com o bolo inclinado. Isso tudo aqui, você poderia vender até R$ 800. Isso por si só já pagaria o valor do investimento. Só que você não vai levar só isso fazendo a sua inscrição hoje. Além de todo o curso, um dos presentes especiais, que é o bolo de Number Cake, que vai atender a maior demanda de quase qualquer pedido durante o ano, eu não quero que o preço seja uma barreira de entrada. Hoje, levando em consideração todas as pessoas que enxergam aqui uma real possibilidade de mudar de vida, eu resolvi fazer essa decisão algo mais fácil ainda, porque essa é a minha primeira turma nesse formato, tá? Então, exclusivamente para esse grupo que enxergou e sentiu no coração essa oportunidade, eu resolvi cortar o valor de R$ 700 e diminuí-lo ainda mais.
E o valor do curso especial Bolo Esculpido Perfeito, com tudo que você viu aqui, será apenas de 12 vezes de R$ 28,94, ou de R$ 297 à vista. Sim, tão barato. Isso é mais barato do que o bolo esculpido de 3 andares que você vai aprender e vai poder vender. Se dividirmos o valor do curso por um ano todo, o tempo que você vai ter acesso, daria menos de R$1 por dia. Essa parcela é mais barata do que aquele utensílio de cozinha que você comprou e só usou uma vez. É mais barato do que aquele curso que você comprou e não funcionou como você gostaria e foi de uma vez só. As pessoas que trabalham comigo ficaram loucas quando eu disse que ia entregar tudo isso por esse valor. Só que eu não quero que o valor seja impeditivo para você montar o seu negócio lucrativo de bolos e ganhar um diferencial e levar o legado das mulheres que vieram antes de você na sua família e que te ensinaram a gostar de doces. Reconhecimento esse que elas merecem. E é disso que se trata o curso, de trazer a experiência, a esperança e possibilidades. Quando isso acontece, o lucro e o faturamento vêm por consequência. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Você pode fazer a sua inscrição agora, clicando no botão abaixo. Você será redirecionado para uma plataforma segura de pagamento e lá você vai poder preencher todos os seus dados e fazer o pagamento como você desejar. Poderá ser através do cartão, dividido em até 12 vezes, à vista ou no boleto. E é bem simples e seguro. E para tornar a sua decisão ainda mais fácil de ser tomada, resolvi tirar todo o seu risco. Eu resolvi fazer uma coisa que não se faz em lugar nenhum por aí. Eu estou te oferecendo uma garantia de satisfação incondicional de 15 dias. E como isso vai funcionar? Você terá 15 dias para avaliar o conteúdo do curso e decidir se ele é para você ou não. E se caso você decida usar a sua garantia, basta me enviar um e-mail simples e eu te devolvo todo o dinheiro, cada centavo. Sim, isso mesmo. Você poderá aprender a fazer as massas e o bolo. E quem sabe até conseguir uma encomenda. E se ainda assim, depois disso, você quiser pedir o seu reembolso, eu vou te dar sem pegadinha ou letras miúdas. Assim eu retiro toda a responsabilidade dos seus ombros e jogo para os meus ombros. E eu faço isso por causa da confiança que eu tenho no meu conteúdo do curso Bolo Esculpido Perfeito. E na confiança que eu tenho em você. Na confiança que eu tenho de que você está disposta a viver essa transformação. E eu também faço isso porque eu quero lidar apenas com pessoas de bem, como eu, que não estão preocupadas apenas com seus próprios interesses. Eu confio no poder da transformação que você pode viver se aplicar tudo isso que você vai aprender. Eu não vou poder fazer tudo por você, e isso seria impossível. Para que isso dê 100% certo e você consiga alcançar tudo que você deseja, eu vou entrar com 50% e você tem que entrar com os outros 50%. Esse é o preço e essa garantia sou eu que estou entrando com a minha parte. E eu estou entrando com os 100% dos meus 50%. Agora você pode fazer a sua parte clicando no botão abaixo e fazendo a sua inscrição. Tudo fica ainda mais simples, né? Talvez você já saiba, talvez já tenha sentido isso, talvez não. Mas trabalhando com doce é lindo. Se você, assim como eu, traz isso da sua família, se isso é uma paixão antiga na sua família, você sabe como é. É extremamente gostoso. Muitas pessoas trabalham a vida toda em um emprego que não gostam, com as pessoas que não gostam, fazendo aquilo que elas não querem. E eu te pergunto, isso é vida? Existe um preço alto sendo pago quando se vive assim. Eu não sei você, mas tem muita gente que vê como é difícil encontrar um emprego que paga o que você merece, especialmente se você for trabalhar em algo que te dê prazer, que te traga felicidade, e trabalhar com algo que você se sinta realizada. Você já pensou em quanto custa para você não viver do jeito que você gostaria, fazendo o que você ama, ou de não ter um emprego que você se sente realizado? Certamente é bem mais do que R$ 28,94 por mês. A questão é, você precisa de um diferencial e não faz a ideia de como conseguir? Essa é a oportunidade de você conseguir muito antes do que você imagina. Imagina você realizando o seu sonho, o sonho de dar para sua mãe ou para sua família tudo o que você sempre quis, o que vocês sempre sonharam.
Bom, nesse momento você tem 3 opções, 3 caminhos para seguir. O primeiro é você seguir sozinha. Você até pode chegar lá, funciona, afinal funcionou para mim. Só que eu preciso te falar que vai demorar um pouco. Você vai errar muito, você vai ter que descobrir tudo sozinha e enfrentar tudo isso sozinha. Se for assim, o único problema é que a chance de você desistir no meio do caminho, ela é bem grande. Você pode até aguentar 1, 2 ou 3 fracassos, mas depois disso é muito provável que você desista. O meu conselho é, caso você decida seguir por esse caminho sozinha, continue firme. O segundo caminho é um caminho triste, um caminho cinzento, é o caminho onde você não vai fazer nada com tudo que você viu aqui. E tentar fingir que você não viu nada, não está vendo nada, não aprendeu nada. Bom, tentar justamente fazer isso é impossível depois que você viu o novo horizonte cheio de possibilidades que eu te mostrei aqui. Você não vai conseguir fazer isso. Então, nesse caminho, você vai continuar exatamente como você está, fazendo tudo do jeito que sempre fez. E eu imagino que você não queira isso, porque eu não quero isso para você. O terceiro caminho é o de nós seguirmos juntas, de mãos dadas. A escolha que a maioria das pessoas que tiveram essa oportunidade vão fazer, e você pode ser essa escolha também, clicando no botão abaixo e fazendo a sua inscrição. Durante as inscrições dos 7 passos para fazer o bolo esculpido perfeito, uma das mensagens que eu mais recebi foi de agradecimento. E você sabe por que isso aconteceu? Aconteceu porque é raro, realmente, quando alguém está disposto a nos ensinar. Quando alguém acredita e confia no nosso potencial. Acha que a gente é capaz, especialmente nesse universo da confeitaria, que tem tantas poucas pessoas falando disso. E a verdade é que nem eu, nem você sabemos quando isso vai acontecer de novo. Afinal, não sabemos quando teremos mais inscrições. Agora você tem a oportunidade de participar dessa turma, desse meu curso. Basta clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição. E aí, não clicou ainda? Será que você ainda está com alguma dúvida? Eu convidei uma equipe para me ajudar com as inscrições. E existe um chat aqui na página que você pode tirar qualquer dúvida que você esteja nesse momento, que esteja impedindo de você fazer a sua inscrição. E caso você não tenha mais nenhuma dúvida, você pode clicar no botão abaixo e fazer a sua inscrição. E nos vemos dentro do curso. Eu quero agradecer nesse momento por você ter ficado todo esse momento comigo, vendo esse bolo maravilhoso aqui do Mike. E a gente se vê, lá no curso na primeira aula, tá bom? Um beijão, fica com Deus e até breve.